Você já ouviu falar dos mistérios da Rua do Porto em Piracicaba? É mais do que uma lenda urbana. É um sussurro gélido que corre pelas margens do rio. Uma prova sombria de que certas feridas da história brasileira jamais cicatrizaram completamente. A história começa não com um fantasma, mas com um cheiro persistente de mofo e água barrenta que paira sobre a arquitetura colonial da Rua do Porto, onde as casas antigas e o calçamento desigual guardam segredos tão pesados quanto as correntes de um passado escravocrata. Dizem que ao cair da noite, quando as luzes dos lampiões piscam sobre o rio Piracicaba, a alma de um homem chamado Benedito, um antigo escravo, se manifesta, vagando não por vingança, mas por um castigo que ele não pode abandonar. O trabalho perpétuo e invisível que a sociedade insiste em não ver. A lenda ganhou vida na década de 1970, quando o historiador amador professor Américo, obcecado pelas narrativas não registradas da cidade, começou a notar padrões estranhos nos antigos armazéns de café e cana-de-açúcar da região portuária, estruturas que pareciam consumir mais energia elétrica e água do que o justificável. Mesmo estando abandonadas ou subutilizadas, Américo era um homem metódico, com a barba grisalha e olhos sempre atentos. E sua curiosidade o levou a documentos e depoimentos que falavam de um contrato silencioso feito por fazendeiros inescrupulosos após a Lei Áurea, a servidão contínua de almas. A premissa era chocante. A abolição libertou os corpos, mas não extinguiu o poder da ganância, que encontrou uma forma macabra de aprisionar os espíritos dos que morriam trabalhando sob condições desumanas, obrigando-os a manter o fluxo da produção. Em seus antigos locais de labuta, uma escravidão espectral, uma noite, Américo convenceu sua neta Luana, uma estudante de jornalismo com o ceticismo típico da juventude, a acompanhá-lo em uma vigília na Rua do Porto. Luana, usando um casaco pesado para espantar a brisa fria do rio, carregava um gravador e uma câmera analógica. Eles se esconderam em um pequeno barracão de madeira com janelas quebradas, de frente para o antigo solar dos Almeidas, uma mansão decadente conhecida por ter sido um centro de distribuição de mão de obra escrava. A primeira hora foi monótona, apenas o som distante de alguma viola caipira e o borbulhar preguiçoso do rio. Luana já estava impaciente, prestes a sugerir que fosse embora tomar um bom pingado, quando o ar na rua se tornou subitamente pesado, como se a umidade tivesse se transformado em chumbo. O professor Américo pegou seu diário e sussurrou. Começou. Sinta a pressão, Luana. É a carga que eles carregam. Foi então que Luana ouviu. Não era um gemido nem um lamento sobrenatural, mas o som inconfundível e rítmico de metal raspando pedra. Um som que evocava a imagem de correntes sendo arrastadas, seguido pelo tamp-tamp pesado de sacas sendo empilhadas. Ela olhou para a rua e viu uma tênue névoa cinzenta se movendo em frente ao solar, mas que não era fumaça de neblina. Era uma forma humana, indistinta, curvada, com a cabeça baixa. A figura estava puxando algo incrivelmente pesado que Luana não conseguia ver, mas o esforço daquela sombra era palpável, doloroso. É Benedito, Américo mal conseguiu dizer, sua voz rouca, de emoção. Eles o mataram, no depósito daquele solar, em 1889, logo após a lei, acusando-o de roubar uma libra de café. Agora, ele é forçado a reabastecer a plantação, que nunca lhe pagou pelo suor. O trabalho não para. Luana, tremendo, conseguiu ligar o gravador, mas o som capturado era apenas estática. Ela tentou focar a câmera, mas a lente ficava embaçada, como se a própria luz estivesse sendo sugada para longe da figura. A sombra de Benedito se moveu lentamente pela rua. Parou em frente à porta lateral do solar, e o som de cadeados antigos se abrindo e se fechando ecoou, mas a porta permaneceu imóvel. A tensão atingiu o clímax quando um carro de polícia fez a ronda na Rua do Porto, seus faróis iluminando a cena. No instante em que a luz atingiu a névoa, a figura de Benedito se desfez em um sopro frio. Mas o cheiro de café torrado e terra molhada permaneceu forte no ar, mesmo sem plantação à vista. No dia seguinte, Américo e Luana voltaram ao local. Não havia marcas de correntes no calçamento, nem sinais de que algo tivesse sido movido. No entanto, ao analisar a velha porta do solar, Luana notou um detalhe que o professor havia esquecido de mencionar. As tábuas de madeira, que pareciam secas e podres, tinham sulcos finos e paralelos, raspados e profundos, na altura do que seriam pulsos algemados, como se um objeto metálico
tivesse as roçado por anos a fio, um trabalho de séculos feito por uma força invisível e interminável. O desfecho da jornada de Luana foi melancólico. Ela tentou publicar a história, mas foi recebida com risos céticos e a insistência de que tudo não passava de miasma de rio e imaginação fértil. O professor Américo, satisfeito por ter testemunhado o que ele chamava de a eternidade da injustiça, faleceu alguns meses depois.